Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Virgínia e estamos aqui para falar sobre livros. Gente, eu sumi, né? Eu tinha prometido que eu não ia sumir. Mas o que aconteceu? Vocês já leram livros? Bom, com certeza isso já aconteceu com vocês. Mas que quando você lê um livro, você sente que você não é mais a mesma pessoa, de tão incrível e de tão abalada que você fica. Então, foi o que aconteceu. Antes de mais nada, antes de eu começar o vídeo, eu queria agradecer a todo mundo que utilizou o meu link da Amazon. Eu consegui comprar um microfone. Eu ainda estou aprendendo a operar ele. Então, assim, não sei se o áudio vai ficar perfeito do jeito que eu quero, mas enfim, tenho paciência. E queria pedir para vocês continuarem usando meus links da Amazon para comprar qualquer coisa na Amazon, porque é uma forma de vocês ajudarem o canal a se manter e você não precisa pagar mais nada por isso. Está aqui no box de descrição e meu muito obrigada por utilizarem. Então, como eu estava falando, esse vídeo começou como um projeto de ler os livros que inspiraram o filme Saltburn, da Emerald Fennell. Que foi um acontecimento, eu comecei a gravar um vlog no início de fevereiro, só para vocês terem uma noção. E eu tinha visto uma entrevista dela em que ela comentava os filmes que inspiraram ela a criar a história de Saltburn. Porque eu senti que eram... eu gostei do filme, eu achei divertido, mas sabe quando você sai com a sensação de que, eu já vi essa história trocentas vezes? Principalmente que pra mim esse filme é uma nova versão de O Talentoso Ripley, que da Patricia Highsmith, que é uma história famosíssima dos anos 50. Mas e aí para mim e assim, aí eu fui atrás de entrevistas dela para ver como é que o que inspirou ela a criar essa história e tal, não sei o quê. Ela falando da relação dela com a obra do Talentoso, sei lá, sabe? E imagina a minha surpresa quando tem uma entrevista, quando eu vi que tem uma entrevista dela negando qualquer inspiração de O Talentoso Ripley. E aí eu falei, a gente tá, que surto é esse? E aí eu fui atrás do que de fato tinha inspirado ela, e ela mencionou 3 livros principais, assim, que inspirou ela. O primeiro foi Jude o Obscuro, depois o The Go-Between, que em português é O Mensageiro, e por último, Brideshead Revisited. E assim, aqui, né, foi traduzido como Retorno a Brideshead. E o Retorno a Brideshead é até mencionado no filme. Logo no começo, quando o Oliver tá conhecendo o Félix, o Félix menciona que ele, acho que é na cena que ele convida o Oliver para passar o verão lá na casa dele, e ele menciona que é uma mansão, tá, não sei o quê, e aí o Oliver fala, igual o Brideshead Revisited. E aí ele fala, essa história foi inspirada na minha família, o Félix, né? Então, assim, eu pensei, bom, então vamos ver como que se construiu essas histórias que todas foram escritas antes de Talentoso Ripley. E, né, quero entender esse raciocínio dela. Bom, mal sabia eu que esse projeto simplesmente transformaria a minha vida de leitora, alteraria a química do meu cérebro e eu sairia outra pessoa do outro lado. A um ponto de eu estar há mais de um mês sem conseguir ler nada. Bem mais de um mês, porque estou gravando esse vídeo dia 28 de abril, sábado, ou 27, domingo. Que dia é hoje? Enfim, final de abril, últimos dias de abril. E eu não li, pra falar que eu não li nada, nem em março, nem em abril, eu li os livros pro Clube da Literatura Safada e eu li Capitães da Areia.
Só. Eu não consegui ler mais nada. Porque eu transcendi, né, esses livros. Enfim, vamos conversar sobre eles. Gente, já adianto que vai ter spoiler de todos os livros, né? Eu não vou conseguir falar sobre esses livros sem contar os detalhes. Então, assim, e eu não vou marcar porque é o desenrolar da história. Mas, assim, de verdade, não são livros que estão prejudicados por spoilers, porque transcende infinitamente qualquer coisa nesse sentido. Beleza? Estamos combinados. Eu li na ordem que ela fala de inspiração. Então, eu primeiro li Jude o Obscuro. Esse livro primeiro, vamos um minuto para louvar essa edição feita pela Tag com a Companhia das Letras, que simplesmente é divina. Meu Deus. A tradução é do Caetano Galindo, ou seja, auge, né, galera? Auge. E aí, bom, Jude Obscuro do Thomas Hardy, né? Como, enfim. Esse livro foi publicado, acho que em 1894 ou 95, por ali. Já no finalzinho do século XIX, já para virar pro 20. Então, assim, oh meu Deus, cadê quem fez essa edição lindíssima foi o Rafael Nobre. E assim, gente, sério, olha isso. Olha essa edição. Que coisa maravilhosa. Ele tem o box também, né? Que é nas edições assim. Eu não sei se tem essa edição ainda disponível para compra, porém, recomendo fortemente. Enfim. Esse foi o livro mais triste que eu já li na minha vida. Eu nunca fui tão triste. Nunca, assim... Meu Deus! Bom, a gente começa a história com o Jude Foley, criança, ali adolescente. E o professor favorito dele, o Mr. Philistone, está se mudando para Christminster para estudar. Christminster é uma cidade tipo Oxford. Ele deu outro nome, mas é Oxford. E o Jude está muito chateado que ele vai perder o professor favorito dele, ao mesmo tempo que ele fica, nossa, eu quero muito essa vida para mim de estudar e virar um intelectual e tal. Só que ele é um menino sem recurso nenhum, ele trabalha na fazenda, ele decide, fala assim, não, eu vou me dedicar aos estudos, eu vou para Christminster. E ele começa a buscar meios de conseguir esses livros e começar a estudar por conta própria. Só que, né, hoje ainda é difícil uma pessoa sem recursos e sem acesso entrar numa universidade como Oxford. Então você imagina na época, né? Ele vai crescendo e tentando estudar, tal, não sei o quê, e vê que as coisas não estão caminhando do jeito que ele gostaria. E ele conhece a Arabella. A Arabella é uma mulher, é uma personagem feminina bem... como é que eu coloco? Ela foi escrita daquela forma de tipo, essa mulher é uma aproveitadora. Eles começam a ter um casinho lá, né? E ela se coloca numa situação que força o Jude a fazer a coisa certa e casar com ela. Só que é claramente um casamento que ela tinha outra visão do que seria casar com ele e logo vê que não vai rolar. Ela tinha mentido que poderia estar grávida e chega pra ele e fala, ó, isso não tá rolando, não quero saber, vou pra Austrália com os meus pais, show, valeu, partiu. E o Jude fica nessa situação meio tipo, tá, e agora?
E aí ele decide ir para Christminster, cara e coragem, assim, pra tentar estudar. Chegando lá, ele obviamente encontra todas as portas fechadas para ele, inclusive é um momento muito dolorido do livro, porque quem vem de baixo e não é herdeiro e tal, sabe essa sensação de que a gente sabe que tem um mundo ali que nós não temos acesso, a gente nunca vai atingir aquele mundo, nunca, as portas nunca estarão abertas para a gente. E então é uma passagem do livro assim que mexeu muito comigo, por N questões que não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim. E aí ele vai atrás do Mr. Philliston, o professor dele. E aí ele descobre que o Mr. Philliston não conseguiu estudar do jeito que ele achou que queria e tal. E isso deixa ele muito abalado. Nisso ele também está estudando para fazer entalhe em pedra. Eu não sei como é que é em português. Sabe que, tipo, em jazigo de cemitério que tem entalhado? Então, tipo isso. E ele sabe que ele tem uma prima em Christminster chamada Sue, a Sue Bradhead, que as famílias dele eram brigadas e tal, só que por, tipo, coisas do passado, e ele decide procurar essa prima, e ele se apaixona por essa prima. E eles começam ali um relacionamento platônico, ele claramente muito apaixonado por ela claramente interessada nele. E aí tem um momento em que eles vão dar um passeio e eu não lembro se eles voltam no dia seguinte ou se voltam muito tarde, de madrugada, não sei o quê. Só sei que a preocupação geral é que a Sue está comprometida. Só que o Jude é casado ainda. Ele é casado com a Arabella, que tá lá, sabe lá Deus onde. E chega no dia seguinte, assim, dessa situação, por conta das circunstâncias da honra da Sue, anunciar. O Jude descobre que a Sue e o Mr. Philliston estão noivos. E ele fica arrasado, com razão, né? Tipo, o professor favorito dele casando com a mulher que ele ama e não sei o quê, né? Aquele drama. Beleza. Os dois casam. Só que a Sue, ela assim, eu acho que eu nunca passei tanto nervoso com uma personagem feminina como com essa mulher. Porque a Sue, ela é retratada como um espírito livre. Ela é artista, ela escreve, não sei o que lá. Só que, ao mesmo tempo, a Sue é aquela mulher que é vítima das circunstâncias da cultura e da moral e dos costumes da sua época. Então, apesar dela querer ser livre, ela não pode por conta da sociedade ali, né, das pressões da sociedade. E assim, ela odeia estar casada com o Philliston. Ela não gosta de cumprir seus deveres maritais, se é que me entende. E a situação vai, né, ali, e ela mantendo aquela relação com o Jude, e o Jude, tipo, né, apaixonadérrimo e tal, não sei o quê. E aí chega um ponto que ela fala, vou largar o Philliston pra ficar com o Jude. Aí você pensa, bom, agora vai, é agora. Deus do céu. Chega ela e fala, marido querido, lamento, estou te largando pra ficar com o Jude. É ele que eu amo. O Philliston, apesar do choque e tal, ele meio que fala assim, não, tudo bem, paciência, eu preferia ser seu marido, né, e a gente continua junto, só que se é isso que você quer, eu não vou te prender. O Philliston lida até de uma maneira extremamente positiva com as circunstâncias, deixando ela ir, apoiando e não, sei lá, né, sabe como é homem. E aí ela vai, né,
E quando o Philoston, ele continua dando aula e tal, e quando o meio do Philoston, os colegas e tal, descobrem que ele deixou a esposa dele ir embora pra ficar com o Jude, é um escândalo. Ele é demitido, ele é, tipo, meio que totalmente isolado ali da comunidade que ele mora, tudo porque o pessoal achou um absurdo o que aconteceu, o que ele fez. Como assim você permitiu sua esposa ir ficar com outro, sabe? Né? Aquela moral cristã que tá ali nessa época, não permitir, em hipótese alguma, que o marido deixasse a esposa ir embora, onde já se viu, onde você estava com a cabeça. Enfim, e aí ele sofre consequências. E isso já é um foreshadowing do que vai acontecer, né? Porque aí, Dona Su começa lá, ela e Jude vão morar juntos e tal, não sei o quê. E aí o Jude tá achando, ah, não, a gente vai casar, né? Vamos. Ela consegue o divórcio. Nisso, Dona Arabella voltou pra Inglaterra. Chega pro Jude e fala, Jude, eu quero um divórcio porque eu vou me casar com fulano. Fulano tem dinheiro, é dono de um hotel e tal, vamos lá. Então, ambos estão divorciados, Sue e Jude. Teoricamente, tudo certo para eles casarem, certo? Certo? Errado. Porque Dona Sue decide que ela não quer se casar. Ela fala, não quero casar. Não quero casar, por que não? Vamos ficar assim mesmo e tal. Só que ao mesmo tempo ela tem uns ciúmes completamente maluco do Jude. Quando a Arabella aparece, mesmo que seja tipo pra pedir um favorzinho, assim, a Arabella não quer nada, não quer saber do Jude pra nada que não seja arrancar dinheiro dele e conseguir favor. Mas, nossa, ela fica transtornada de ciúmes. Só que ao mesmo tempo, e aí a Jude fala, tá, mas então vamos casar. Ela, ah, não. Gente, sério. Dá muita raiva da Sue. Dá muita raiva. Ao mesmo tempo, porque ela não é aquele personagem feminino que, tipo, a gente às vezes vê em romance ou thriller, que a pessoa é muito burra. E aí ela, tipo, porque o escritor fez ela burra, porque ele não sabe escrever mulher, sabe assim? E então você não tem empatia nenhuma por ela. A Sue não. A Sue, ela, você entende ela porque ela tá no direito dela de não querer casar. E deveria ser obrigada a casar, se não quer. Ela poderia perfeitamente ficar com o Jude como namorados. Algo hoje perfeitamente normal. Inclusive, é a discussão do momento com o pessoal lá que ganhou o BBB, entendeu? Se é casado ou não, o que vale casamento não, e não sei o quê. Agora, na época, não dava pra ter isso. Ela não podia ficar não casada e achar que tudo bem. Infelizmente, era assim, entendeu? E, enfim, e ela não quer casar. Não quer casar. Nisso, eles têm filhos. Eles têm 2 filhos. E aí, Dona Arabella volta mais uma vez para contar as novidades. Quando ela chegou na Austrália, ela descobriu que ela estava grávida sim. E aí ela teve um filho e deu o nome de Jude. E aí eles chamavam a criança de Old Father Time. Tipo, porque a criança era meio... se comportava como adulto, assim. E o Jude fica animado, assim, com a perspectiva. Ele adota o menino, ele recebe o menino, porque a Arabella só larga lá na porta dele e fala, ó, toma que o filho é teu. E ele recebe o menino e tal, e ele é incorporado ali naquela família, então são 3 irmãos. Só que, como eles estão vivendo em pecado, eles não podem se integrar na sociedade. Então, nenhum dos 2 consegue emprego, eles estão passando necessidade, ninguém ajuda e tal, porque se ajudar vai respingar o pecado neles também, e não sei o que, você sabe como funciona, como é que funcionava nessa época a sociedade, né? E eles vão ficando cada vez mais
numa situação bem complicada financeiramente, a ponto de eles não poderem, por exemplo, se hospedar juntos no mesmo quarto, porque para se hospedar juntos você tem que ser casado e tal, não sei o quê. Enfim. Nisso, e aqui chega no ponto do livro que realmente é, assim, devastador. O filho mais velho, que é o filho do Jude com a Arabella, eles encontraram lugar numa hospedaria, só que eles não podem ficar no mesmo quarto. Daí só tinha um quarto e aí o Jude vai para uma hospedaria e fica as crianças e a Sue em outra. Sue sai para ir falar alguma coisa com o Jude, não sei. E deixou as crianças, os dois filhos mais novos, sendo cuidados pelo Jude Jr. E aí, quando ela volta, ela encontra as crianças mortas. E quem matou as crianças foi o Jude Jr. E ele deixa uma carta falando que a vida deles seria melhor se eles não tivessem tantas bocas para alimentar. E por isso que ele fez o que ele fez. Ele matou os irmãos e depois ele se matou. Eu fiquei assim, tipo, sério. Eu acho que eu fiquei uns 3 dias com medo de abrir o livro. Porque, meu Deus, sabe? E aí, né, quando a Sue encontra, né, essa situação tal, ela entra em choque e ela estava grávida no momento e ela perde o bebê. E aí, obviamente, ela entra em completo surto, né? Como não entrar em surto nessa situação? Obviamente, ela é completamente consumida pela culpa, porque se eles estivessem casados, eles obviamente não estariam nessa situação. Numa situação tão ferrada a ponto de um adolescente cometer tal ato. Completamente destruída. É uma passagem dificílima do livro, assim, porque você vê que, querendo ou não, foi consequência das escolhas dela. E é humanamente impossível você não se culpar numa situação dessa. Se ela tivesse só casado, sendo que, assim, era só casar. E ela não quis. E aí? Que ódio. Bom, nesse momento, assim, de total culpa, e ela acha que ela precisa se punir pelas escolhas dela. Que ela é a clássica culpa cristã, né? De que ela precisa pagar os pecados dela. Ela não merece nada de bom na vida. E aí ela decide largar Jude e voltar pro ex-marido dela. Porque, na visão dela, estar casada com o Philoston é o que é o correto a ser feito e o que vai limpar a culpa dela. Nesse ponto eu já tô pronta para botar fogo nesse livro, né? Mas continuei firme e forte. E Jude decide, ele fica completamente perdido, óbvio, ele não tem mais ninguém, um homem divorciado, sem a Sue, sem os filhos, sem nada. E ele se reaproxima da Arabella. Não que eles reatam o casamento, mas assim, é a única pessoa que ele tem ali naquelas circunstâncias. E Arabella continua a mesma mulher aproveitadora desde sempre. E eles moram juntos até
basicamente o Jude adoecer por conta, né, de tudo que aconteceu. E a Arabella, que é responsável por cuidar dele, ela obviamente não tá nem aí. E o Jude definha até a morte. E aí o livro acaba. Como vocês devem ter lembrado, eu li esse livro no carnaval. Imagina o meu estado carnavalesco lendo esse livro. Eu já não sou uma pessoa carnavalesca. Depois eu queria me jogar do precipício. Meu Deus, assim, o livro é lindo. A escrita do Thomas Hardy é um acontecimento. É aquela coisa, tipo, então é por isso que clássico é clássico? É. Por isso que clássico é eterno. Porque que livro. Só que ele te destrói. Não há esperança, não há nada de bom na vida. Se você entra nesse livro achando que há algo de se esperar da vida de ser boa, você esqueça isso. Você tire essa ideia da sua cabeça, entendeu? Porque não há perspectiva nenhuma. É assim, nossa, eu fiquei genuinamente mal assim com esse livro, mal, na bad. Ao mesmo tempo que me deu vontade de ler absolutamente tudo que o Thomas Hardy já escreveu, porque um homem que faz eu me sentir assim, perder completamente as estribeiras, a gente tem que valorizar, né? E assim, dizem as fofocas literárias que ele foi tão massacrado por conta desse livro que ele decidiu nunca mais escrever romance. E esse é o último romance dele. A crítica foi feroz. Por quê? É óbvio, né? E esse livro é uma grande crítica a todas as hipocrisias da sociedade da época, a culpa cristã e tudo mais. E assim, ele não enfia o dedo na ferida, ele enfia uma peixeira na ferida da época. Então, é óbvio que a galera ficou muito pistola. E eu sei que o D.H. Lawrence, ele ficou tão transtornado por esse livro que ele escreveu um ensaio sobre as mulheres dos personagens femininos desse livro. E eu até falei, vou ler. Mas é gigantesco. E eu falei assim, não. Tortura não é entretenimento. Enfim, foi uma experiência, assim, incrível e traumatizante na mesma proporção. Agora, isso aqui, de alguma forma, inspirou Saltburn? Não. Assim, não tem nada a ver. Nada a ver. Eu duvido que ela tenha lido. Ou se leu, ela só falou, só jogou o nome, assim, porque não esperava que ninguém corrigisse ela. Não tem nada, absolutamente nada que remotamente lembre o filme Saltburn, que não seja ambos se passam na Inglaterra. Só. Mais nada. Enfim, vamos para o próximo. O Mensageiro. Eu descobri que eu tenho uma edição que é editada para que as pessoas, que é tipo livro editado para ficar mais fácil para adolescente ler. Enfim, daí eu tive que, caçar o e-book. Esse aqui é remotamente mais plausível ter sido uma inspiração. Eu sei que o filme, a adaptação desse livro, é muito famoso, foi muito, tipo, icônico na época e tal. E ele é bem triste também. Não vou entrar muito na história, porque ele é uma história bem simples, assim, não é tão complexa como Jude o Obscuro. É a história de um menino que é convidado pelo amiguinho dele para ele passar as férias na mansão da família dele. E aí, chegando lá, o amiguinho dele tem uma irmã, e essa irmã está noiva de um
nobre lá, de um aristocrata, só que ela tá tendo um caso com o fazendeiro local, o vizinho, e usam o convidado como mensageiro, por isso, né, de troca de mensagens, tipo, eles ficam escrevendo bilhetinhos um pro outro, e fazem o menino entregar. E o menino, ele é uma criança completamente inocente, e ele não sabe o que tá acontecendo, ele não sabe o que ele tá fazendo, e nisso é um verão de descobertas, de perda da inocência, digamos. E ele quer entender por que que tem nessas mensagens, por que precisa ser segredo e não sei o quê. E ele tá lá, né, tentando de tudo quanto é jeito descobrir e perguntando as coisas e tal pro tal fazendeiro, porque eles se tornaram super amigos. E o fazendeiro promete, né, ensinar ele o que é que tá rolando, tipo, falar de sexo com ele, né, enfim. Só que aí descobrem esse caso, e aí é o maior escândalo, e aí o menininho descobre, vai lá na casa do amigo dele, do fazendeiro, e encontra o corpo do fazendeiro que se suicidou quando o caso foi revelado. Tristíssimo, muito bonito e tal, mas assim, não... Como o personagem principal é uma criança, eu tenho muita dificuldade com personagens criança. Inclusive, o Capitães da Areia é todo assim, né? E, enfim, é uma questão na minha vida, não minha vida de leitora, não gostar de protagonistas crianças. Enfim, aqui a gente até tem elementos que são similares e dá pra encontrar em Saltburn. Essa coisa do verão, vou passar o verão em tal lugar. Isso é muito uma coisa muito inglesa, assim, tem muito na cultura inglesa. E também de que no verão coisas malucas acontecem, as pessoas podem meio que dar uma surtadinha que tudo bem, se for no verão. Por exemplo, aqui o Abril Encantado, que eu já falei, né, sobre ele, e é justamente esse pensamento, tipo, é um mês de férias para passar em outro lugar e cometer loucuras. Um quarto com vista também. Então, assim, tem essa coisa do verão e tal, e da pessoa ser colocada nesse ambiente dessa família e se envolver nas intrigas da família e tal. Mas, obviamente, que a criança não tem. É totalmente o oposto do Oliver, que o Oliver tá ali de caso pensado, ele arquitetou tudo e tal, não sei o que, não tem nada a ver, né, enfim. Mas, essa eu até falo, tá ok. Há elementos que são similares. Bom, daí, né, as coisas já não estavam muito positivas em termos de vibe carnavalesca. Só que assim, foram livros muito bonitos, muito bem escritos, tal, não sei o quê. Mas absolutamente nada me preparou para o que viria. Nada. Assim, obviamente estou falando de Retorno a Brideshead. Eu sempre soube que eu ia gostar desse livro. Por N motivos. Mas, principalmente porque pela temática ali, antes ali da guerra, queda do Império Romano, queda do Império Britânico e tal, e família e não sei o quê. Tanto que eu incluí na minha meta de 40 clássicos para ler antes dos 40, que eu estou atrasadérrima. Enfim, vai demorar muito mais do que eu esperava para fazer 40 anos. E não sei se vocês vão lembrar que naquele vídeo eu menciono que muitas pessoas assim, várias pessoas da comunidade LGBT dizem que foi esse livro que faz parte do currículo de escolas, né, enfim, que foi esse livro que despertou elas por o fato de elas serem LGBT, serem gays, serem lésbicas e tal.
muito mais gays mesmo, né? E na minha cabeça, eu sempre achei que esse livro fosse sobre um romance gay, que fosse, porque eu sabia que era sobre uma amizade e tal, e na minha cabeça era muito óbvio que eles tinham um caso. Mas eu não esperava que esse livro ia mudar a química do meu cérebro enquanto leitora, a ponto de eu ficar assim, por que eu vou ler qualquer outra coisa, sendo que qualquer outra coisa jamais estará à altura desse livro? Isso aqui é o auge, então agora é só ladeira abaixo. Assim, meu, enfim, vamos conversar sobre Brideshead, Retorno a Brideshead. Antes de mais nada, é importante mencionar que o título completo é Retorno a Brideshead, Memórias Sagradas e Profanas do Capitão Charles Ryder. E, né, como o próprio título diz, são as memórias do Charles. E a gente começa o livro, ele é um oficial do exército, estão perto de uma propriedade que eles vão se estabelecer ali, o batalhão e tal, porque na época, inclusive mostram isso geralmente em séries e tal, que as grandes mansões e grandes propriedades eram utilizadas e cedidas ao exército para que eles, né, ficassem ali por um tempo e tal. Ficaram numa propriedade e aí o Charles fala assim, qual que é? E aí falam, é uma chamada Brideshead. E daí, tipo, né, começa a história, a história volta para quando o Charles chega em Oxford para estudar, e lá ele conhece Sebastian Flyte. O Sebastian, ele é um acontecimento. Assim, ele é engraçado, ele é carismático, ele é tudo, assim. Ele é aquele Deus Sol, assim, sabe? Que todo mundo fica encantado por ele. E assim fica Charles. E eles começam uma grande amizade de universidade com um grupo de homens, de jovens, né? Que também vivem de party hard e bebidas e tal. Só que a amizade deles se desenvolve para um lado bem íntimo mesmo, além de uma amizade só, porque tem aquela coisa, né, meu amigo de bar e meu amigo, né, enfim, eles se tornam amigos. A gente começa a descobrir um pouco sobre quem é Sebastian Flyte, a família dele. E começa um ponto interessante do livro, que é o fato o primeiro contato com a família Flyte é através dos olhos do Sebastian. E isso é um ponto muito importante do livro, porque afeta todo o resto e o desenrolar da história. O Sebastian odeia a mãe dele, com fervor. E você não entende exatamente o porquê. Ele não fala explicitamente. O que a gente sabe é que a mãe dele é muito religiosa, muito católica, e que isso é uma questão entre eles. Só que só quando a gente chega em Brideshead, que aí o Sebastian convida o Charles a passar uns dias lá na casa. E é uma casa maravilhosa. E aqui entra já a similaridade com Saltburn. Que, enfim, depois eu falo dos paralelos com Saltburn. Chegando lá, ele conhece o resto da família Flyte. O Sebastian tem um irmão mais velho, que é o herdeiro, que é também super carola. Ele é o filhinho de mames, perfeito. Ele conhece, e o Sebastian tem duas irmãs mais novas, a Júlia e a Cordélia. A Cordélia aqui desse ponto, ela é novinha ainda, uma menina adolescente, mas já bem religiosa, assim como a Júlia, a irmã do meio, junto com o Sebastian. O ambiente lá em Brideshead é tudo muito formal, tudo muito bem tradicional, assim, bem
religioso em torno de Markman, ali em torno da Lady Markman, todo mundo muito religioso, muito respeitoso em relação a ela e a fé dela e tal. E aqui começam a aparecer os primeiros problemas do Sebastian com bebida. E quando o Sebastian vai para Brideshead, é uma vibe muito pesada, assim, porque ele bebe demais e ele entra num ciclo de autodestruição que você não entende o que está acontecendo. Porque, diferentemente de quando a gente vê a Lady Markman pelos olhos do Sebastian, e quando a gente vê as coisas que ela fala e que ela faz, não batem. Então, por exemplo, ela, como mãe, ela está extremamente preocupada com o fato do filho dela beber sem parar, que é perfeitamente razoável. Ninguém quer ver um filho bêbado o tempo todo, certo? Imagino. Então, o Charles fica muito dividido, assim, o que fazer, o que eu vou ajudar meu amigo a beber demais, eu vou ajudar a mãe do meu amigo que ele odeia, só que ao mesmo tempo eu vejo que ele tá sofrendo, que ele tá com problema, né? O que eu faço? Enfim. Nisso, eles estão lá em Oxford, tá, não sei o quê, e aí eles vão pra Veneza ou Florença? Não lembro. Que é onde o Lord Markman mora. Porque a Lady e o Lord ainda são casados, mas assim, eles não se veem há trocentos anos. E o Lord mora lá com a amante dele. E é isso, entendeu? Todo mundo sabe, mas, né, porque o Lord não suportava a esposa e a carolice dela. E o fato de tudo ser religião e catolicismo, não sei o que lá, não aguentou e foi embora e foi morar com a amante. Isso, a Júlia, irmã do Sebastian, começa a se envolver com um cara o Rex. Ele é esses cara, tipo, que quer subir na política, que é bem alpinista social, assim. Só que ele é casado. Então, para as regras da família Flight, e não há a menor possibilidade da Júlia casar com ele. Só que ela bate o pé, fala, não, eu quero casar com ele, e aí, por algum motivo que a gente ainda não sabe, o casamento acontece, mas assim, perto do que seria um casamento da família Flight, de Brideshead, não sei o quê, é só uma cerimoniazinha lá no cartório e tal, tudo muito abafado e tal. E aí a gente descobre que a Júlia teve que renunciar sua religião para conseguir casar com o Rex, e meio que abalou completamente a família, assim, né? Nisso, o Sebastian não aguentou mais de ficar ali, principalmente que teve um momento ali da história que a Lady Markman chegou pro Charles e falou assim que queria ajuda dele para lidar com o Sebastian, para tentar fazer com que o Sebastian saísse desse estado que ele se encontrava de autodestruição e bebida e não sei o que. Tem um momento que ele é preso por bebedeira e não sei o que. Assim, o clássico de pessoa em crise e alcoólatra. E aí o Sebastian tá meio que desaparecido, assim, ele viajou pro Oriente ali, que o pessoal falava, tipo, eu acho que é pro Marrocos, se eu não me engano. E o Charles vai atrás dele e ele encontra o Sebastian morando com um alemão. E o alemão todo fodido. Ele todo doente, o Sebastian pegou o cara da rua, assim, e colocou dentro da casa dele. E o Sebastian também tá doente. Ele tá sendo cuidado por um hospital dentro de um mosteiro. E o Charles vai lá pra, né, tentar ajudar, tal, não sei o quê. Sebastian não quer voltar. E, inclusive, essa passagem do livro é linda, tipo, deles ali conversando e tal, né, enfim. Nisso passa-se
boa parte, um bom período de tempo. Charles, nisso, né, um pouco, volta Buru, o Charles, ele era um grande desenhista, pintor, ele tinha bastante talento, e aí ele decide, fala assim, não, eu vou seguir carreira pintando, vou largar Oxford, beleza. E aí, passa um tempo, passa aí quase sei lá, acho que uma década, e a gente volta, Charles está viajando pelas Américas, e ele tá casado, ele tem filhos, ele tem 2 filhos, ele tá casado com a Célia, e ele conseguiu virar um pintor de renome, famoso e tal, né, bem reverenciado na sociedade. Ele vai voltar para a Inglaterra com pinturas de temática tropical, né? Muito clichê, meu Deus. E a esposa dele tá lá e na viagem de volta ele reencontra a Julia Flight, irmã do Sebastian, aquela que casou com o Rex e tal, não sei o quê. E esse reencontro, assim, depois de tanto tempo distante da família Flight, apesar de ser estar sempre presente dentro dele o carinho pela família e tal, e esse reencontro, assim, desperta uma paixão e eles começam a ter um caso. Inclusive é super, super bonito, assim, o jeito que as coisas acontecem e apesar de tudo, assim, apesar de bonito, é um pouco melancólico, assim, pela situação deles e por tudo que já aconteceu e pelas cicatrizes da vida e tal, aquelas 2 pessoas feridas e descontentes se encontrando ali e vivendo aquele amor nessa bolha, assim. Porque tem isso, né, tipo de você... Quando você tem um caso escondido, ou então quando você tá começando um relacionamento, que ninguém sabe, então é um mundinho ali só de vocês dois, só de nós dois, assim, eles chegam na Inglaterra decididos a ficarem juntos. Só que temos muitos problemas, considerando que ambos são casados. A esposa do Charles, meio que tudo bem para ela eles se divorciarem, porque o segundo filho do casal, teoricamente o Charles é pai, na verdade é de outro. Então, ok. E com a questão da Julia, a Julia com o Rex, o Rex usava muito o status social da Julia para conseguir subir na carreira e tal, não sei o quê. Mas o fato de a família Flight ter rejeitado ele, fez com que ele não conseguisse tirar tanto proveito quanto ele pensou inicialmente. Porque ele era um aproveitador, ele queria usar o casamento para subir na vida e ele subiu por outros meios que não pelo casamento. E aí ele volta o Charles volta a integrar ali a família, né? A família Flight. A Lady Markman já morreu, já faleceu. Então, em Brideshead só tem o Bride, que é o irmão mais velho, a Julia e a irmã mais nova, a Cordélia. Sebastian continua desaparecido no mundo, ninguém sabe, ninguém viu. É aí que para mim começa a parte mais bonita do livro, assim, que são essas pessoas assim, já nos seus 40 mais ali, lidando com as consequências ali de tudo que aconteceu, da juventude, das coisas que eles fizeram, e da opressão da religião, e da opressão da família, e até mesmo toda a culpa internalizada que cada um deles tem. É tudo muito, assim, eu fiquei extremamente emocionada. E aí
Lord Markman volta para Brideshead. Chega lá, pega todo mundo de surpresa, porque ele jurou nunca mais aparecer. E ele vem pra basicamente morrer. Ele tá muito doente, tá muito debilitado. E assim, ai, nossa, só de lembrar eu já fico assim com nó na garganta. Apesar de tudo que aconteceu, em termos do que acontece por conta da religião na vida da Júlia, e eles entram, quando eles veem que o pai deles vai morrer, eles entram em parafuso e começa uma pressão absurda para que o Lord Markman volte para o catolicismo e receba Jesus no seu coração, sei lá. Só que ele obviamente não quer, ele passou a vida inteira rejeitando a religião. Ele não queria, tanto que aí leva um padre para dar extrema-unção, ele escorraça o padre de lá, ele não quer saber. E isso vira uma grande disputa, porque o Charles ele é ateu. O Charles, inclusive, há muitas passagens sobre isso, assim, uma das questões do contraste da amizade do Charles com o Sebastian é justamente assim, o Sebastian, apesar de tudo, ser uma pessoa extremamente religiosa e o Charles ser ateu, e o Charles não consegue entender por que o Sebastian é tão religioso e ele não... Sempre que ele tá lá em Brideshead, ele acaba discutindo religião com o Bridie e tal. É um ponto pro Charles que é muito firme dentro dele, a questão de que não é pra ter religião. E ele começa a defender o Lord Markman, do tipo, ele passou, vocês precisam respeitar ele passou a vida inteira rejeitando a religião. Por que agora que ele tá no leito de morte, quando ele tá extremamente vulnerável e fraco, vocês vão ficar pressionando ele a aceitar Jesus e enchendo o saco e receber extrema-unção e não sei o quê? É tão terrível o jeito que pressionam e fazem tal. E aí, quando o Lord Markman já tá bem naquelas, tipo, última, eles vão lá e desrespeitam totalmente a escolha dele e dão a extrema-unção. Nisso, a tensão é tão grande ali, por conta de tudo isso e tudo que aconteceu, que o Charles e a Julia meio que chegam à conclusão que eles não vão ficar juntos, não vão casar. E é isso, a história acaba. Daí começa o epílogo e a gente tá, o Charles tá, tipo, voltando a Brideshead numa situação em que a casa tá vazia, que tá uma guerra acontecendo, já se passaram já mais vários anos, ele perdeu completamente contato com a família Flight, e ele chega lá e a cena final é ele indo na capela da propriedade e rezando. Assim, quando eu cheguei no fim do... Assim, eu fiquei completamente destruída por esse livro, porque o jeito que é escrita, esse homem não tem esse direito, não tem o direito de escrever tão bem. É ofensivo o quanto bem ele escreve. Já começa por aí. Prosa impecável. Assim, meu Deus. Eu não sei nem por onde começar, mas basicamente, esse livro falam que é para católicos. Adoram falar... Nossa, os católicos adoram ler esse livro porque falam que é uma história sobre conversão e sobre encontrar Deus e encontrar a religião e não sei o quê. E eu fico, gente,
Vocês leram o mesmo livro que eu? A religião destruiu a vida de todas essas pessoas. Vamos por partes. Vamos falar primeiro de Sebastian. Sebastian claramente era gay. Eu entendo as adaptações, porque todas as adaptações para TV, cinema, tal, não sei o quê, colocam os dois tendo um caso. Sebastian e Charles. No livro, não tem nada nesse sentido. Tem uma cena que eu fiquei baqueada, que ele tá conversando com a Júlia e ele pergunta do Sebastian e tal, não sei o quê, e ela fala assim, você amava muito ele, né? E ele responde, amava. Ele foi o começo de tudo. Que assim, talvez, hein? Mas, até hoje, é um grande Capitu traiu ou não da literatura inglesa. Não há nada que fale. Tem especialista que afirma categoricamente que eles eram amantes e tem outros que falam que não, que era só uma amizade. Eu acho que foi só platônico. O Sebastian era apaixonado pelo Charles, mas o Charles meio que passou assim pela cabeça dele e não, né, enfim. Agora, a grande questão do Sebastian era justamente o fato dele ser gay, e ele, apesar de ser uma pessoa muito religiosa, sabia dentro dele que ele nunca seria puro o suficiente para a mãe dele, e isso corroía ele, destruía ele, e ele só encontrava refúgio na bebida e teve que fugir para viver o que, né, a vida que ele queria, mas ao mesmo tempo é com muita culpa, tudo com muita culpa. E tem uma passagem que a Cordélia conta pro Charles, depois daquele período do Sebastian doente lá com o alemão, ele foi morar num mosteiro e basicamente passou a morar lá, num mosteiro, sabe lá Deus onde. E então o Sebastian fez de tudo e foi consumido por esse desejo de pureza que ele sempre soube que, pelas regras da religião, ele nunca ia alcançar. E isso é horrível. Isso é trágico. A religião destruiu a vida de uma pessoa. Número 1. Número 2. Quando eles falam da Cordélia, a Cordélia é uma menina que ela passa a vida dedicada à religião. E aí, quando chega no fim do livro, o Charles falando dela, ele fala assim que a Cordélia era uma menina tão bonita, tão espivitada, toda animada, e hoje ela é uma mulher adulta. Ele não fala que ela é feia, ele fala que ela tá meio, tipo, largada, sabe assim? Uma pessoa que simplesmente não tem um simples cuidado com a aparência, o que até aí tudo bem, né? Tipo, dane-se, mas que muito disso tem a ver com a religião, assim, ela é uma mulher sozinha, ela é uma mulher solteira, ela nunca fez nada na vida que não seja servir a religião. E, de novo, isso é horrível. Que horror! Assim, o final da Cordélia é deprimente, é triste. O Bridie, que vive também pela religião, casa com uma mulher horrorosa. E por quê? Por religião. E aí, ele, assim, também, o final do Bridie é o mais neutro, assim, pra ser sincera. E a Júlia também, ela destrói a vida dela e destrói os relacionamentos dela por causa da religião. E a violência que eles cometem contra o Lord Markman, do total desrespeito com o desejo de uma vida. E aí a pessoa tá morrendo no último momento dela nessa terra. Vão lá e desrespeitam. É assim, tipo, revoltante. Juro, eu fico...
E aí, os católicos vão e falam, não, mas porque a cena em que o Charles vai lá e reza na capela é a prova que ele encontrou Jesus, que ele se converteu ao catolicismo, virou cristão. Meu cu que ele virou cristão. Eu interpretei da forma assim, toda essa família, ele, apesar de tudo, ele amava essa família. E todo mundo, tipo, sumiu e tal, e aquele prédio que hoje tá vazio e sendo usado para abrigar soldados, ele tem apego, ele amava essas pessoas, ele amava aquele lugar. E pra mim, eu interpreto essa cena dele indo lá rezar, o fato de que é o único jeito que ele tem e conhece de se conectar com essas pessoas. É rezando na capela de Brideshead. É isso, é porque... Pra mim, pelo menos, quando eu terminei... Quando eu fui ver, assim, porque eu gosto de pesquisar, às vezes, review e tal. Quando eu vi que a maioria dos reviews na internet são de católicos, e eles ficam emocionadíssimos com isso, eu falo, gente, a gente não leu o mesmo livro mesmo. É terrível. Tudo que sobrou dessas pessoas foi a religião e a vida de todo mundo destruída por causa dela. Não é uma mera reza numa capela que vai fazer com que isso signifique que ele se converteu depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que ele lutou para defender o Lord Markman de ser aviltado, de ser desrespeitado no seu leito de morte. Isso não existe, sabe? Enfim. Esse livro não construiu um triplex, construiu um condomínio inteiro, um prédio de condomínio inteiro, um bairro inteiro na minha mente. Coisa mais linda. E aí, quando eu descobri que o Evelyn escreveu essa história baseada em experiências próprias, olha só, o Evelyn Waugh é um grande carola. Ele fala muito, a galera adora mencionar ele como um grande escritor católico, tá, não sei o quê. Só que, antes dele se converter, ele se converteu mais tarde na vida. Quando ele estava estudando em Oxford, ele era gay. E a história Sebastian e Charles é baseada em romances que ele mesmo teve. Então, pra mim, assim, não querendo ser cruel, mas talvez já sendo, o fato de ele ter escrito essa história como uma história de conversão e de encontrar Jesus, e os católicos também enxergarem dessa forma e não notarem que, assim, se você analisar friamente, é uma história extremamente trágica, é uma história em que a religião destruiu a vida dessas pessoas. O fato dele ter se convertido e ter passado a viver uma vida conforme os preceitos católicos, se é que vocês me entendem, para mim é um grande recibo, sabe, assim, da infelicidade e da frustração e da dor que isso causa. Porque ele diz que ele é o Charles, mas eu acho que no fundo ele é o Sebastian, que passou o resto da vida não podendo viver, se recusando a viver do jeito que ele queria. E assim, eu sei que é tipo, quem sou eu para falar sobre como Evelyn Waugh queria viver ou não. Mas assim, a gente sabe que gay não se cura, né? Então, estou aqui fazendo um educated guess que talvez tenha rolado uma grande frustração aí no resto da vida dele depois
depois da conversão, né? Enfim, essas são as minhas percepções e minhas conclusões sobre esse livro. Sei que não é a percepção socialmente aceitável desse livro, mas enfim, é isso. Lindíssimo, recomendo fortemente. Eu não vi ainda as adaptações, eu queria muito botar pra fora tudo que eu senti em relação a esse livro, pra quem sabe eu conseguir voltar a ler e pra ver as adaptações e não ser afetada por ela. Enfim, agora, em relação a Saltburn, esse realmente faz sentido ser considerado inspiração. Inclusive, tem cenas inteiras de como que ela basicamente copiou. Por exemplo, no filme, a cena depois que encontraram o Félix morto, que eles estão tentando tomar café da manhã ou almoçar na maior tranquilidade, tem o corpo dele está sendo carregado assim ao fundo, e aí fecham a janela. Totalmente de uma cena aqui do livro. E só que, de novo, o Félix dá pra ver que tem vários pontos de inspiração no Sebastian. Dele ser lindo, dele ser simpático, dele ser, né, não sei o quê. A casa, obviamente, né, o ambiente e tal. Mas, de novo, é como se o talentoso Ripley se passasse em Brideshead. Não é que o livro inspirou, não tem absolutamente nada nos temáticos, em termos de plot, nada. Nada. Então, assim, só nos resta analisar, aproveitar que saiu agora recentemente a série do Ripley, talentoso Ripley, e reler talentoso Ripley, certo? Se vocês tenham gostado, deve ter sido extremamente caótico esse vídeo, meu Deus do céu. Mas enfim, é isso tudo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.